Sexta-feira, 12 de novembro de 2021. O começo desse dose dupla de hoje, como quase diria o Roberto Carlos, né? São muitas comoções. É o estratagema do jornalismo para nos capturar aí pela emoção, mesmo quando a intenção não é propriamente boa ou sequer honesta. O segundo assunto é o que vem ou deve vir por aí com a aproximação das eleições de 2022, em especial aí o pleito presidencial, né? As pré-candidaturas que se desenham no horizonte político, as polarizações, as terceiras doses, digo, terceiras vias, né? As vias de mão dupla e as de mão única. Enfim, o cenário que já começa a tomar forma para, como dizem, a festa da democracia, né? Esse é o nome, né, Marcelo? Pois é. As vias de fato também ficaram, né? Pois é, Marcelo. Não sendo a democracia da nossa queridíssima Suprema Corte, né, que interfere sempre na lisura e na transparência do processo eleitoral, bastante bem feito isso, nem também sendo a democracia do legislativo, né, na qual o corporativismo e o ideologismo fazem com que um parlamentar possa ser levado à forca pelo capricho político de um grupo de pares, poderemos até falar em festa, mas vamos ver como é que fica isso. Mas, porém, vamos nos emocionar. Aliás, vamos nos comocionar com o que os nossos jornalistas nos brindam a cada dia. Esse verbo existe, viu? Vai perguntar ao nosso professor Dionísio. Bora ao trabalho? Bora, até porque o Dose Dupla já está no ar e vamos seguir em frente, né? Seja muito bem-vindo. Dentro de 30 segundos, começa mais um Dose Dupla aqui no instantenews.1. Desde sempre a gente escuta falar do cinema como uma fábrica de emoções, né? São histórias bem contadas, bem interpretadas, produzidas assim com primor, né? Que tocam a alma das pessoas. Acontece que, recentemente, um fenômeno análogo aí vem acontecendo com o jornalismo. E não somente por aqui. Os momentos políticos de Estados Unidos, por exemplo, com a conturbada e até hoje discutível aí transição do Trump para o Biden, e Brasil, com a ascensão do Bolsonaro, além da eclosão da fraudemia aí, mudaram a cara e o caráter da imprensa. Hoje ela vive de narrativas que ela mesma constrói segundo a sua própria necessidade, ou quem sabe aí segundo a tabela de preços vigente, né? Você vê a coisa desse mesmo modo, Marcelo? Olha, igualzinho, já. Essa guinada do caráter da grande imprensa, que transformou ela na extrema imprensa que conhecemos, eu diria muito bem, especialmente nos últimos 3 anos, fez com que o conceito de jornalismo se perdesse quase que por completo. A essência da apuração bem feita, isenta, responsável, aquilo que a gente aprende na faculdade, isso desapareceu. Pois é, rapaz. E na semana passada, a gente falou do caso do Rafael Mascarenhas, né? E das implicações da mídia para criar uma espécie de mito em cima de um fato cuja narrativa aí foi tratada sob medida para envolver emocionalmente as pessoas. O rapaz era filho de uma global, né? E estava também errado na circunstância do acidente, que foi fatal para ele. E aí a mídia montou um cenário perfeito para limpar a culpa dele e fazer dele uma vítima da bestialidade no trânsito, concorda? Exatamente.
trânsito hostil, trânsito que mata. E, na verdade, não foi só isso, foi também isso. A parte esquecida é que é o problema. Vamos ver, esse tema da comoção acabou vindo à baila, na verdade, por causa de dois episódios envolvendo a força policial. Um deles foi a morte de 26 criminosos no interior de Minas. Os ETs de Varginha, ET de extraterrorista, né? Que, na verdade, eram provenientes de vários cantos do país, como Amazonas e Rondônia. Né? Dois caras eram de lá. Eles estavam com armamento pesado, Marcelo, o que sugere que tinha plano aí de tocar o terror na região. Eles tinham essa ideia. Como aconteceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, 2 meses antes, que foi nos últimos dias de agosto. Né? Naquela ocasião, moradores foram feitos de escudo para garantir a fuga dos bandidos, usados como barreiras nas ruas e amarrados no capô e no teto de um carro para inibir os tiros à distância, exatamente prevendo que eles fossem ser alvejados de cima para baixo. Você vê que coisa, os caras amarrados no capô do carro e na capota também, né? Pois é. E aí? Como é que fica isso? Eu diria que não há dúvida que com o arsenal, que além de capuzes, uniformes, acessórios, continha ainda carregadores já municiados e armamentos de todos os calibres, né, como fuzis, escopetas, também os miguelitos, usados aquele esquema ali para furar pneu de viatura, né? Então, os caras não estavam ali para brincar de polícia e ladrão, né? Eles iam aí aprontar alguma, pondo, inclusive, vidas inocentes em risco. Pois é, mas ainda assim tem quem veja nesses animais verdadeiros anjos de Cambuí. Né? A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pediu uma apuração sobre as mortes, por meio da deputada Andréa de Jesus. De onde? Ah, Presidente do colegiado. Ela disse que vai acionar o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública para investigar o caso. Disse também que era, entre aspas, solidária às mães e familiares que estão passando por um momento tão difícil. Queria, outra vez, entre aspas, cobrar respostas. No Paraná, dias depois, a polícia deu cabo, a polícia local, de mais 6, e com isso a conta já está em 32 CPFs cancelados com absoluto sucesso. Mas voltando aí à Polícia Militar de Minas Gerais, nós tivemos essa semana o caso da abordagem de um casal com 2 crianças em Itabira. Acho que o Brasil inteiro viu isso. Pelo que a instituição relata oficialmente, a PMMG, Polícia Militar de Minas Gerais, ao serem interpelados na rua pelos policiais, o homem tentou esconder um revólver calibre 32, munição e uma touca ninja na mochila que estava com a mulher. Quando os oficiais perceberam isso e foram tomar satisfação dela, ela se agarrou às crianças e, na confusão, ela foi ao chão. E um dos policiais acabou imobilizando-a com o joelho. essa cena, Marcelo, fez até com que o prefeito da cidade, o nome dele é Marco Antônio Lage, né, do PSB, fosse ao Twitter fazer uma comparação com o caso de George Floyd, né, no ano passado, em Minneapolis, lá nos Estados Unidos. No caso dele, o policial que o estrangulou, quando deteve, alegou que ele havia usado uma nota falsa em um mercado. Né? Pois é, mais uma aí de comoção. A imprensa também soube explorar isso lá. Agora, a gente sabe que esses excessos ocorrem no calor do momento, né, por uma série de fatores. Claro que não é para ser assim, mas, infelizmente, acontece. Né? Ali você tem seres humanos vivendo sob um estresse violentíssimo e, de repente, desencadeia uma reação que não era para ocorrer. Por mais treinamento que haja, não tem como conter. Por isso, existe a necessidade e até a conveniência das câmeras acopladas aos uniformes, que vão começar a ser usadas por aqui também. Eu acho que isso é uma segurança mútua, porque é um meio de se ter um relato iconográfico fiel dos episódios, é a imagem da coisa. Essas imagens vão falar por si certamente. Aí, aquelas versões mal compreendidas vão ficar mais bem esclarecidas. Eu acho até, Marcelo, que essas câmeras vão começar a revelar muitas falsas narrativas que se fazem contra a polícia, sabe?
Tem sido muito mais fácil acusar a força pública de excesso de força, de violência, sem contextualizar aí o que de fato acontece, né? Veja que nesse caso de Itabira aí, os registros começam depois que a mulher segura pelos braços pelo policial. Em sã consciência, será que ele tomaria essa atitude de modo gratuito, sem que algo anterior tivesse motivado a reação? A gente deve sempre se perguntar isso, né? Pois é, ação e reação. Normalmente, Pois é. os celulares só filmam a reação, né? Também acho. Mas nessa última semana, o acidente que tirou a vida da cantora Marília Mendonça, eu diria, entrou para o rol daqueles eventos que mexem com o emocional da gente, né? O problema é a falta de cuidado na administração dos fatos. A própria TV Globo foi ao ar em plantão falando do acidente, dando a falsa notícia de que todos a bordo do avião haviam sobrevivido e estavam bem. Um trabalho mal feito de apuração. Esse tipo de ocorrência se apura, reapura e reapura. Você está dando uma notícia sobre uma condição de vida ou de morte da pessoa. E você só dá notícia, seja da sobrevivência ou da morte, quando há segurança em relação ao que vai ser falado. Né? Exato, Marcelo. Você lembra aí que quando caiu aquele helicóptero com Ricardo Boechat, isso foi em fevereiro de 1919, a imprensa teve todo o cuidado do mundo ao dar a nota, né? Havia, sobretudo, aí a preocupação com a família dele e a esposa Verusca, em especial. E, nesse caso, o corporativismo, por certo, falou mais alto, né? E de jornalista para jornalista tiveram muito mais tato. Só que isso deveria ser o padrão. Agora, a investigação sobre, por exemplo, a existência de obstáculos como cabos e torres de alta tensão no cone de aproximação de um aeródromo, e também a existência aí de denúncias recorrentes sobre esse perigo, feita aí por vários pilotos, parecem ter ficado em segundo plano, né, quando não esquecidas. E pior, agora a filha do piloto que faleceu no acidente e postou anteriormente fotos com o piloto em suas redes sociais, está sendo aí perseguida por fãs da cantora, o que é um absurdo, né? Isso não tem cabimento. O que ela tem a ver com o caso? Pois é. E parece até que houve uma ação deliberada dele para fazer o avião cair. Eu acho que até pelo contrário. Ele era a parte interessada em fazer com que todos sobrevivessem. Inclusive ele, né? Agora, exatamente, pô. É no clima triste, nesse clima triste da tragédia, né, dessa perda tão violenta, tão trágica, ainda me vem Ana Maria Braga e Luciano Huck fazer papel de idiotas, bem ensaiados, para o Distrito Público de Casa. Ela tratando da estética, da forma física da cantora. Veja só, que os anglomaníacos, autênticos detratores da língua portuguesa, em prol dos termos em inglês, chamam agora de shape. Não é mais a forma física, é o shape. Então, ela estava com um shape inadequado. Né? E ele, Arigão da Globo, revivendo a tragédia a todo instante. Que coisa desagradável. Você pensar que no programa de domingo, 2 dias depois da tragédia, ele fazendo referência constante a um acidente de avião que ele havia sofrido, ele sobreviveu, claro, também por da história, e ainda recriminando as cantoras convidadas por não segurarem a emoção diante das circunstâncias. Ora, veja, a decadência da TV Globo é algo que realmente impressiona. E não é, rapaz. A gente também percebe que a comoção permeia aí a crise sanitária, né, que se transformou pelo menos nesses 21 primeiros anos decorridos no evento do século, né? O trabalho aí de convencimento da mídia em todo o planeta, incutindo aí o medo de se passar dessa para melhor, aproveitando aí para alardear os necessários cuidados com a saúde, em virtudes aí de brincadeiras desastradas do pessoal do olhinho puxado com o kit do Laboratório Químico Juvenil, né? É dela mesmo que a gente está falando, né? Mas esses pormenores vão ficar para um outro programa, para o qual nós vamos reservar um tempo carinhosamente contado para essa análise, né, Marcelo? Verdade. Vamos escarafunchar o tema com mais profundidade, entrando em detalhes que a gente considera bastante pertinentes. Até porque, dentro do tempo que nos cabe aqui,
é hora de a gente passar para a Corrida Maluca. É verdade, essa não é a do desenho animado, né? Que contém aquelas figuraças, Oh, vigarista, embora haja vigaristas também, né? raios, raios! As eleições presidenciais só vão ocorrer no final do ano que vem, mas as movimentações são intensas, né? E os partidos já começam a preparar as suas estratégias. E nós vamos falar tanto dos presidenciáveis quanto de alguns novos políticos que estão surgindo aí no cenário das próximas eleições. A gente tem aí a expectativa de filiação, não é nem mais expectativa, que já foi consolidada, né, do presidente Bolsonaro ao PL, falta só a cerimônia, né, mas já está tudo certo, e o PL de Valdemar Costa Neto. A gente teve aí a filiação do ex-juiz e ex-ministro do Bolsonaro e ex uma série de outras coisas, Sérgio Moro, né? Fiz tudo. Que se filiou ao Podemos. Podemos com isso? Talvez não, né? Mas o pedido de demissão do Deltan Dallagnol do Ministério Público, e ao que tudo indica, mais uma figura oriunda aí da área da justiça que vai ingressar na política, né? A gente teve também, não podia deixar de ter o show do Ciro Gomes, né, que suspendeu a sua candidatura. Ô, hipocrisia! E tem ainda a batalha de Dória e Eduardo Leite para ver quem vai sair candidato do PSDB à presidência. E a briga ali é de puxar o cabelo, né? E como não, né? Tem também o Lula, que sempre aparece à frente das pesquisas de institutos com viés esquerdista, mas que não dá as caras nas ruas do país para cumprimentar os correligionários e apoiadores. Tem muita coisa para acontecer, né, Marcelo? Com certeza, Carlos. É um ótimo assunto para a gente começar esse segundo tempo da nossa partida. Outro assunto, essa filiação de Bolsonaro ao PL, está causando um certo arrepio na direita radical, né? Tendo em vista o prontuário do presidente do partido, o deputado Valdemar Costa Neto. Político complicado, mas com uma força política que Bolsonaro não pode dispensar, né? E na política tudo é possível, até apagar post do atual aliado. O Carlos Bolsonaro, filho do presidente, vereador pela cidade do Rio de Janeiro, publicou em 2016 no Twitter um post sobre o ex-deputado Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido ao qual seu pai deve se filiar, ou por outro, já se filiou, né? A gente está nessa expectativa, e como as coisas às vezes acontecem e desacontecem, a gente fica nessa coisa, né? De repente a gente fala e acaba não acontecendo, mas aconteceu sim. Nessa postagem, ele mostrou que um delator apontava propina de 3,5% para o PR na época e Valdemar Costa Neto nos contratos de Furnas. Aí, meu amigo, é complicado, porque esse aliado vai de encontro a tudo que o presidente pregou. E o pessoal pega no pé nesses detalhes. É verdade, mas veja bem, se o Bolsonaro pretende disputar uma eleição com chances de vencer, ele vai ter que fazer vários tipos de aliança, não tem jeito, cara. E isso não significa que ele vai abrir os cofres e ministérios para o partido, como era feito antigamente. É claro que vão acontecer articulações e indicações, isso aí faz parte da política. Mas o critério pode ser o da competência, né? E não do assalto aos cofres para turbinar campanhas aí. Até porque aquele fundo partidário tem ajudado muito esses partidos políticos. E o presidente tem certeza, né, que as articulações são necessárias, ele sabe disso. Mas se ele não continuar com a sua bandeira contra a prática que vigia no setor público, na qual tudo era fatiado entre os partidos políticos, aí Bolsonaro fica acabado politicamente. Então, eu acho que ele vai fazer uma boa articulação, mas vai botar limites e não vai nem poder se comparar ao que era feito antigamente com o que está sendo feito agora. Mas a gente precisa ver também os aspectos positivos dessa decisão do presidente, né? Em primeiro lugar, o Bolsonaro vai garantir um grande palanque regional pela capilaridade do partido. Quer dizer, vai ter o apoio do PP, do seu ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira,
e vai conseguir apoio maciço de outro partido, que é o Republicanos, que é o antigo PRB, número 10, partido do ex-prefeito carioca, Marcelo Crivella. A gente precisa lembrar que o fato de Bolsonaro estar sem partido há muito tempo dificulta muito a sua articulação política. E veja que os seus aliados estão em partidos que já se tornaram opositores, como o PSL, que se juntou ao DEM, criando o Partido União Brasil, né, o 44. A gente está falando em fundo eleitoral. Existe uma diferença, né, dos mundos e fundos e dos fundos imundos, né? Então, essa mudança, quer dizer, você não vai encontrar nenhum santo no meio político. Quando você fica procurando alguém que seja absolutamente imaculado, não dá. Então, você talvez tenha que optar pelo menos ruim, aquela coisa que se criou, né? Mas, olha, a chegada do presidente da República ao PL não está totalmente classificada. Até por isso a gente às vezes fala que vai, não vai. Ele foi, que foi, não foi, acabou o fundo, né? O pessoal vai ter que cortar um dobrado com algumas figuras que têm uma rejeição muito forte ao Bolsonaro. A expectativa, inclusive, é de que esses parlamentares, esses que têm essa rejeição forte contra quem está atrás disso, contra o PL, o grupo que, em tese, vai de encontro ao que o Bolsonaro prega, saia da sigla, eles deixem a sigla na próxima janela partidária. Parece até que o Valdemar Costa Neto pretende contornar a demandada com uma entrada de deputados bolsonaristas que atualmente estão no PSL. O que seria até natural, né? O pessoal já apoiava, e em função até de uma falta de sintonia, né, com a turma do DEM, esse pessoal poderia perfeitamente tender a migrar para lá. Essa é a realidade do lado bolsonarista dessa história. Agora, vamos ver quem serão os possíveis concorrentes do presidente nas próximas eleições, né? Eu vou te dizer uma coisa, Marcelo. A gente viu aí na quarta-feira a filiação do ex-ministro Sérgio Moro ao Podemos. A conclusão que eu chego é de que isso é um balão de ensaio para testar a popularidade de Sérgio Moro. Se o partido sentir que há rejeição forte com relação à sua candidatura à presidência, a alternativa vai ser o lançamento de uma candidatura dele ao Senado, que eu até particularmente acho mais viável. Embora o Moro possa ter sido um bom juiz, como político a gente sabe que ele está deixando a desejar, né? E, pelo visto, ele vai se render aos marqueteiros de plantão. Você veja que o discurso de filiação do Moro é alguma coisa bem cara de marqueteiro, né? Porque ele diz que muita gente critica a voz dele, que o Brasil não precisa de líderes que tenham voz bonita. Nem os líderes que estão polarizando aí as eleições, Lula e Bolsonaro, de voz bonita, eles estão longe, né? Eu acho que... Isso realmente, que ele falou, me cheira estratégia de marqueteiro. E marqueteiro míope, porque se vier a disputar a presidência, os seus dois principais concorrentes, como eu disse, não têm vozes bonitas. Não E esse discurso aí ficou no vazio, né? Porque Lula e Bolsonaro podem ter várias características, mas menos voz bonita, né? É a irrelevância em pessoa, né? Pois é. Na realidade, eu acredito que o Moro esteja atrás, Marcelo, é de um foro privilegiado. Porque você já viu o que aconteceu com ele no STF e provavelmente vão começar a revolver aí questões relacionadas ao Banestado. Aí ele pode estar aí em maus lençóis. E você vê que o Moro já foi considerado parcial pelo STF, o que permitiu a anulação das suas sentenças relativas ao Lula, né? E tem uma outra coisa, não se questiona o resultado do julgamento do ex-presidente Lula, que foi referendado até em instâncias superiores, que inclusive aumentaram as penas do réu. Mas o que se questiona no Moro é a sua seletividade, né? Que tem a ver com o que o pessoal andou chamando aí de lavajatismo. Ele protegeu muita gente do seu círculo, como o senador Álvaro Dias, que hoje é o homem que trouxe ele para o Podemos, né?
E o Moro tem ligações aí não esclarecidas com alguns personagens nefastos do mundo financeiro. Numa campanha presidencial, tudo isso aí pode vir à tona, né? E ao que tudo indica, o Moro deve ter o seu telhado de vidro. Pode vir à tona e certamente virá, né? É. Munição na internet, né? Nesse sentido, mais uma vez a gente fala que Nossa Senhora da Internet, a padroeira da memória mundial, está aí mesmo para não deixar essas coisas faltarem na hora que precisarem ser usadas, né? Como munição. Faz todo sentido. A gente percebe a mesma movimentação com relação ao ex-procurador Deltan Dallagnol, né? Ele pediu demissão do cargo. Então, dada a carruagem, vai enveredar pela política. Só que tem muito advogado dizendo que ele está inelegível, de acordo com a Lei Complementar 64, de 1990. Essa lei regulamenta o artigo da Constituição sobre inelegibilidade. De acordo com essa norma, ficam inelegíveis, entre outros, os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar no prazo de 8 anos. Essa lei, Marcelo, não deixa margem a dúvidas. Muita gente não sabe, mas o Deltan Dallagnol é alvo de 49 reclamações disciplinares que podem resultar punição no âmbito do Ministério Público. Talvez até por isso tenha pedido demissão e esteja tentando proteção na política com foro privilegiado, mais um nesse mesmo expediente. Agora, outra dúvida na sucessão presidencial é quem será o candidato do PSDB, né? A disputa está quente entre o João Dória e o Eduardo Leite, com vantagens, na minha opinião, para o Eduardo Leite. Além do desgaste que teve com as suas ações durante a pandemia e a tentativa de desqualificar o presidente Bolsonaro, que foi quem viabilizou a sua eleição, ao governo de São Paulo, né, o João Dória levou uma pancada no Nordeste essa semana. E essa pancada foi dada a ele lá no Ceará. Ele fez um evento no Estado, articulou uns caciques do partido para angariar apoio nas prévias do PSDB. E não mobilizou, rapaz, nem 50 pessoas. Aí parece alguém aí também que anda mobilizando pouquíssima gente, né? Pois é, pois é. Agora, parece que sem alarde, sem escândalo e sem atrito, Tasso Gereissati deixou muito claro quem realmente manda no partido lá no Ceará. E tem outra coisa, né? O Eduardo Leite é marido, como politicamente correto manda chamar, do sobrinho do Tasso. Eu até prefiro dizer companheiro, porque ao lado de um marido tem sempre uma mulher, né? E esse aí não é o caso. Mas... eu também prefiro. Vamos ver. Mas o João Dória vai tão mal das pernas que até o secretário de Habitação do município de São Paulo, que é do seu partido, apoiou Eduardo Leite nas prévias do PSDB. Sua Excelência quase arrebentou aquela causa apertada de tanta raiva. O jeito que ele encontrou para esquecer a traição foi tramar para demitir o secretário. E o governador teve que mexer os pauzinhos lá na Prefeitura Paulista. Bom, eu não sei se essa frase foi muito feliz, mas, enfim, fazendo a sentença, então. Ele teve que pedir ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que exonerasse o seu secretário de Habitação, Orlando Faria, esse que fez o papel. E esse é Faria mesmo, porque, pelo jeito, não vai fazer mais nada por lá, né? Dizem que o pessoal do PSDB, ligado ao João Dória, ficou revoltado com o secretário, que era braço direito do falecido prefeito Bruno Covas. Pois é, Marcelo era braço direito do Covas e não do Dória, pelo que a gente está vendo, né? E você vê que tem mais... combinar, né? Você vê que tem mais gente aí querendo abrir espaço para candidatura à presidência, né? Você tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um que acha que tem chance. Para mim, rapaz, esse aí vai ter menos votos do que o Cabo Daciolo, que também já disse que vai disputar a presidência em 2022. Glória a Deus! É isso aí. O Pacheco, rapaz, ele é tão inexpressivo e acha que pode negociar uma eventual desistência da disputa para ser vice do Lula.
Mas eu acho que ele já deu com os burros na água, né? Lula está flertando, olha só também que coisa, com Geraldo Alckmin para que ele seja o vice. Rapaz, eu já não sei o que é pior, viu? Vai levar merenda embora. Olha, esses políticos não conseguem largar o osso, rapaz. Para pegar uma vaguinha no poder, vale qualquer coisa. Até fingir que vai desistir de ser candidato, como fez o Ciro Gomes, né? E anunciou na semana passada que deixará sua pré-candidatura à presidência da República suspensa até que a bancada do PDT reverta o apoio à proposta de emenda à Constituição, a PEC, que trata da renegociação do pagamento de precatórios. Agora que a PEC dos precatórios já foi votada, o que será que ele vai fazer? Olha, o Ciro Gomes não bate bem da bola, né? E por isso ele não tem a menor condição de ser presidente do Brasil. É um coronelão do Nordeste metido a salvador da pátria. Pois é, como eu costumo chamar, Cangaciro, o lampião de Pindamonhangaba. Embora criado no Ceará, ele é nascido no interior paulista. Né? Esse é um que vai mal até nas pesquisas do Datafolha, né, rapaz? Mas ele não vai desistir da sua candidatura. Isso foi um charmezinho que ele fez para chamar a atenção e ter espaço na mídia, que apoia aí escancaradamente o Lula, né? Na eventual polarização do ex-presidente com Jair Bolsonaro, ele acha que vai ser alternativa para uma terceira via. Mas eu acho que a única via que ele tem pela frente é a via Crucis, rapaz, onde ele vai apagar aí todos os pecados que ele andou cometendo. Esse aí não tem jeito, é outro que deve ficar atrás do Cabo da Ciolo. Glória a Deus de novo. Agora, e o Lula, hein? Vem ou não vem candidato? Olha, Marcelo, a pergunta é se ele vai ou não ter disposição para enfrentar seus adversários num debate, quando eles jogarem no ventilador todas as falcatruas envolvendo o PT e o próprio Lula. Mas como é que ele diz que ele é um cara de 70, com fôlego de 30, tesão de 20 anos? Mas olha só, isso não vai ser das piores coisas a acontecer, não. Vem muito mais por aí, falando do Lula. Né? O ex-chefe do Serviço de Inteligência da Venezuela já andou abrindo a boca, la boquita, para falar do Lula aos juízes espanhóis. Parece que tem a mão do narcotráfico nas campanhas do PT. Disso já se desconfiava há bastante tempo. Né? O sujeito vai ser extraditado para os Estados Unidos. Lá não tem perdão. Lá ele deve falar muita coisa que sabe na tentativa de diminuir sua pena. Né? Eu acho que o Lula está avaliando ainda se vai ser mesmo candidato à presidência, viu? E essa candidatura poderá trazer muita dor de cabeça para ele. Você vê que o Lula quer voltar a ocupar aí a presidência. Ele quer, e disso aí ninguém duvida, né? Mas a gente sabe que a popularidade dele não está lá essas coisas. E olha, apesar de algumas pesquisas dizerem o contrário. Pesquisa. É possível que o Bolsonaro perca uma parte do seu eleitorado ao se filiar ao PL do Valdemar Costa Neto. E a gente sabe que a situação econômica vai pesar nesse processo. Se a percepção do eleitorado menos esclarecido for a de que o presidente é responsável pelo recrudescimento da inflação, aí a coisa fica meio esquisita, né? A inflação, vamos lembrar, né, decorrente da peste chinesa, por sinal que o mundo inteiro está vivendo. Né? Conversei com a minha filha hoje, ela falando da alta do preço dos combustíveis nos Estados Unidos, onde o galão da gasolina passou de $2 para $5. Ou seja, 2,5 vezes o valor. A gente aqui está reclamando de 50% do aumento do preço, de R$5 para R$7, no espaço de um ano, na decorrência da peste chinesa. Lá ela está falando em 2,5 vezes o preço. E aí? Isso não é privilégio nosso. Isso aí é uma coisa que, poxa, filas na Europa, postos da British Petroleum lá com filas e tal, o cara passando de ônibus mostrando isso, é um vídeo que segue recorrentemente aparecendo na internet. O mundo inteiro está vivendo esse tipo de inflação. Mas jogar a culpa no Bolsonaro é fácil, né? Até pelo que acontece lá fora. Mas você vê o seguinte, vê o paradoxo, né? O Bolsonaro alertou todo mundo que não se poderia adotar a política do fica em casa e a economia a gente vê depois. Isso aí é fato, né? Ele bateu muito nesse ponto.
Só que ele foi massacrado por isso. Então, Muitos setores aí, como o agronegócio, não cederam ao argumento falacioso da paralisação aí da produção. E foi por isso que a gente não passou fome e nós acabamos nos destacando mais ainda no cenário mundial nesse aspecto, né? Os governadores e prefeitos fizeram a farra e parece que a conta já chegou e vai poder cair, sabe onde? No colo do próprio presidente. É esse pessoal que quer fazer isso, né? O que é uma tremenda injustiça, e isso atrapalha, por outro lado, um bocado aí a sua candidatura. Mas a gente sabe que isso aí não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro. pois é, todo mundo fica em casa, agora está começando a ficar em casa mesmo, né? Porque está todo mundo sendo mandado embora. E como diz a própria letra da musiquinha, hoje é o novo dia de um novo tempo que começou, né? Um novo tempo para se ficar em casa. Mas a realidade é que tem muita coisa ainda para rolar até a definição das candidaturas. Nós estamos falando em pré-candidaturas, estamos falando em conjecturas, falando disso, pretensões, fantasias, enfim. As pessoas começando a definir um jogo político aí que ainda tem muito para acontecer. Nós vamos trazer esse tema também de volta para a discussão e vamos ficar passando por ele gradativamente à medida que fatos importantes vão acontecendo, não é, Marcelo? Com certeza, vamos sim. Mas, por hoje, nós vamos ficando por aqui, Marcelo. Nossa dose dupla dessa sexta-feira está terminando. Forte abraço, obrigado aí pela sua audiência, pelas curtidas e comentários. E até a semana que vem. Um abraço para você também, Marcelo Cardoso. Forte abraço, Campos, aos nossos acompanhantes mundo afora também e até. Tchau.